e que a Mãe Maria Santíssima possa nos cobrir com a sua luz rosa de puro amor, nos abençoando nesse momento e sempre, nos auxiliando a nos encontrar com a nossa chama divina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. É um prazer que eu divido mais essa noite aqui com vocês, repassando um pouco de conhecimento que eu tenho sobre esse tema tão interessante, tão vasto e tão profundo. Como sempre, eu inicio fazendo uma reflexão para a gente conseguir entender qual o valor simbólico do São João e qual a sua origem desde a antiguidade. Hoje é um dia muito especial porque nós estamos vivenciando hoje o solstício de inverno, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é. Hoje também é um dia de véspera à lua cheia, que será amanhã, que é uma lua em Capricórnio, que também teria um significado muito importante para os ancestrais que se importavam muito com a natureza. E nós também estamos pertinho dos festejos de São João, que também é muito importante para a nossa fé e a nossa conexão de grupo e vida em comunidade. Então, não teria dia melhor para a gente debater esse tema aqui tão interessante, senão hoje, para a gente entender toda essa cultura associada ao São João e por que é uma festa tão bonita. Primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouco mais sobre o fogo. Se a gente parar para pensar, os nossos ancestrais, eles começaram a viver em grupos devido, de certa forma, ao fogo. E também devido ao hábito de caçar e coletar alimentos. Nossos ancestrais, eles precisavam se alimentar e era muito mais fácil caçar um animal se eles estivessem em grupo e assim eles pudessem ir para a natureza pegar um animal às vezes muito maior que eles em grupos de caça. E após fazer essa caça, eles precisavam de alguma forma temperar, diríamos assim, essa carne e também trabalhar esse alimento. E eles tinham o fogo. Então, todo o costume de se agrupar ao redor da fogueira foi um dos primeiros costumes ancestrais que uniu a todos nós perto de um objetivo comum. O ser humano, como comunidade, ele começou a existir a partir do momento da evolução do fogo. Se vocês pararem para estudar lá aquela parte dos sapiens, etc., vocês vão saber que os homo sapiens começaram a partir do momento que eles começaram a perceber que a morte existia, e foi exatamente o processo de se agrupar que fez com que nossa raça evoluísse. Se agrupar e um proteger o outro, além de conseguir cozinhar a comida e também de cuidar e estocar alimentos. Tem estudos que falam, por exemplo, no livro Sapiens, de Yuro Haval, sei lá como é o nome daquele cara, que explicam que o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, ele se desenvolveu mais graças ao fogo, porque ao cozinhar o alimento a gente consegue digerir muito mais fácil esse alimento e assim a gente consegue colocar muito mais reservas de alimentos no nosso corpo. Também pelo fogo, porque devido ao fogo a gente conseguiu afastar durante a noite predadores que tinham medo do fogo e também porque a gente usava do fogo para conseguir ver os ataques que viriam para a gente e também porque com o fogo perto de nós, nós podemos aos poucos aquecer água, esquentar água, ferver água, o que, sem a gente saber, matava muitas bactérias que geravam muito boa parte das disenterias, dos problemas de estômago que a gente tinha e também as infecções e doenças de vermes e etc. das carnes que após cozinhar, obviamente, matava. Então, sempre existe uma relação profunda do fogo e a vida, do fogo e a comunidade. Porque até na antiguidade não se existia luz elétrica. Então, quando chegava a noite, era, entre aspas, obrigatório. Todos os seres dormiam. Tirando, é claro, os animais que tinham hábitos noturnos, todos dormiam. E foi graças ao fogo que nós conseguimos ter hábitos de conexão. Afinal, durante a noite não dava para ficar todo mundo espalhado pela floresta, não dava para nós humanos ficarmos distantes uns dos outros. Todos se uniam ao redor de uma fogueira para poder se proteger.
todos sabiam que se ficassem longe do fogo, eles poderiam ser atacados por algum animal. E todos sabiam que o fogo assustava os animais. Então eles sabiam que anoiteceu, todo mundo corre para ficar junto. E foi exatamente desse hábito de correr para ficar junto que as comunidades elas começaram a existir. Por quê? Durante o dia, meio que cada um vivia da sua forma. A gente tem que lembrar que os Neandertais lá, os sapiens anteriores, blá blá blá, blá não sei o nome certinho, eles eram meio animalescos. E animais geralmente vivem meio que separados. Eles não ficam de carinho, não ficam de chamego. Se você vê um grupo de animais, geralmente eles ficam meio que espaçados, cada um pastando, cada um num canto. E foi devido ao costume de se unir ao redor de uma fogueira que os seres humanos começaram a interagir mais. Porque depois do dia cansado de caça, eles ficavam perto da fogueira para se aquecer, afinal era muito frio, principalmente na região norte, também aos períodos de inverno, também foi isso, a fogueira e o fogo que fez eles se manterem vivos. E isso tudo foi criando um instinto de comunidade. Afinal, aquele cara é o cara que eu caço junto. E aquele cara é o cara que de noite eu sento perto da fogueira e converso, gesticulo, brinco das nossas formas neandertais e tenho vínculos. E foi nessa ideia de criação de vínculos e criação de conexões emocionais que a nossa espécie conseguiu evoluir num nível além do nível comum das pessoas, no caso das outras espécies. Se não fosse isso, se não fosse o fogo, se não fosse o costume, se não fosse a forma com que a gente começou a se verbalizar e se comunicar através da comunicação verbal e não verbal, nós, como espécie, não teríamos nos desenvolvido. Então, o fogo e a fogueira têm todo um misticismo ao redor, como sendo um símbolo de união para todos se aquecerem durante o frio da noite, durante os mistérios da noite e tudo aquilo que ela nos causa em medo. Então, a gente precisa da fogueira para criar o nosso instinto de comunidade. A gente precisou da fogueira para se unir perto e num local e se cuidar. E para os antigos, a fogueira ela era um símbolo do sol. Para quem já estudou mitologia grega, tem lá na história da mitologia grega a história de Prometeus, aquele que roubou o fogo dos céus. E o fogo, em muitas mitologias, sempre foi visto como um símbolo que representava a sabedoria divina sendo manifestada. O nosso espírito, em algumas mitologias, era chamado de fagulha divina. Fagulha é uma faísca, é o fogo divino que habita dentro da gente. E é exatamente a existência desse fogo interno que nos faz nos movimentar e expressar a nossa vontade em ação. Então, quando Prometeu roubou o fogo divino e entregou aos humanos na mitologia grega, é dito que foi um momento onde os humanos passaram a ter consciência, passaram a pensar e a se comunicar e conectar. E observem como essa história que eu acabei de contar sobre os Homo sapiens não é a mesma coisa. Foi a partir do momento que nós humanos começamos a nos unir ao redor de fogueiras que nós começamos a evoluir como espécie, a evoluir como comunidade e a desenvolver outros níveis de sabedoria através da fala e da comunicação verbal. Então a fogueira, ela sempre foi um símbolo de vitalidade. E vocês lembram que os antigos, eles sempre tinham o costume de reverenciar a natureza? Então a natureza, ela é uma expressão de Deus. E para eles era muito importante, em principal, o culto ao Deus Sol, que é a representação do pai Sol e da mãe Lua, que era a representação da feminilidade da noite e etc, etc. Então, quando eles se uniam durante a noite para poder ficar juntos e se proteger do escuro, eles acreditavam que as fogueiras eram um pedaço do sol que caiu do céu na terra. Afinal, o que era uma fogueira? Era um local que tinha uma cor brilhante, que nem a cor do sol, e era um local que emitia um calor parecido com o do sol. E eles acreditavam que se eles pudessem se aproximar do sol tanto quanto eles se aproximam da fogueira, eles também se queimariam. Afinal, o sol está lá longeão no céu e ele é tão quente, imagina aquela fogueira. Então a fogueira também era uma manifestação, segundo eles, do Pai Celestial, de Deus, manifestado na realidade através
de um objeto. Então, que nem eu falei, se não fosse o costume de cozinhar alimentos, se não fosse o costume de se unir ao redor da fogueira, se não fosse o costume do fogo como uma vitalidade, como uma faísca divina, nós não existiríamos como seres. E os costumes pagãos associados à natureza cultuavam a fogueira como um símbolo de Deus manifestado. Então, por exemplo, no São João não tem aquela musiquinha pula a fogueira, ioiô, blá 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 blá. Na antiguidade, pular a fogueira era um ato de reverência ao Deus Sol. Realmente as pessoas corriam, dançavam ao redor da fogueira e em determinado momento cada um deles tinha de pular por cima da fogueira. Por quê? O ritual de Lita, que é o que eu estou explicando hoje, era o ritual que eles faziam de festejo ao São João arcaico, diríamos assim. E, para eles, Lita, que era hoje, exatamente esse dia na antiguidade seria o dia que eles iriam fazer as fogueiras, era a representação do principal dia de verão. E eles notavam pelos calendários dele que, a partir de hoje, o verão ficava cada vez mais fraco. E o sol ficava cada vez menos tempo no céu. E o fogo do sol, o calor do sol, que era tão importante para eles, para que as plantas crescessem, para que os frutos nascessem e para que eles pudessem viver num mundo onde os invernos eram tremendamente frios e gélidos, eles precisavam cultuar hoje ao Deus Sol para que o fogo, para que o calor do Sol não diminuísse durante os dias seguintes, fazendo com que o inverno, que seria a estação que viria depois de muito tempo, é claro, depois da outra estação, não fosse tão frio quanto deveria. Então, para os pagãos, era o dia de acender a fogueira, era o dia de você pular por cima da fogueira, representando aí a ideia de ter aquele calor sendo passado para você, para que o seu corpo se mantesse quente durante os períodos de inverno e de frio, e também toda uma ideia de respeito à fogueira, de respeito à vontade do Pai Sol ali sendo manifestada. E era muito comum que, quando eles se juntassem ao redor da fogueira para festejar, eles bebessem muito álcool. E como é que eles bebiam álcool? Eles geralmente, para poder manter os alimentos resguardados para os períodos de frio, eles amassavam as frutas em vasos e guardavam, geralmente colocando algum tipo de açúcar, sei lá, um mel ou alguma coisa, ou então deixando o próprio açúcar da fruta ali. E como a gente sabe, quando se une suco de fruta e deixa preso num pote, aquilo fermenta e gera álcool. Então daí que vem a ideia dos licores. A gente bebe licor no São João, e licor, para quem não sabe, nada mais é do que a essência do suco da fruta fermentado. Hoje em dia, claro, a gente coloca o álcool etílico no lugar, mas na antiguidade era a fermentação da própria fruta, e eles bebiam os licores exatamente no dia de São João para festejar o momento. Outra coisa que eles faziam para festejar o São João era comer os grãos. Afinal, o grão era a representação do plantio. Então, o grão de milho, comer milho cozido, porque era um milho que tinha passado pela bênção do Deus fogo, que tinha passado e cozinhado na fogueira, então estava abençoado pelo calor dele. Então, comer milho era a representação de comer a bênção que o Deus Sol, que o Deus Fogo tinha dado a eles. Então, comer todo tipo de grão cozido foi também um costume antigo que veio de lá. O amendoim cozido, o milho cozido, o quentão, coisas que aquecessem, coisas que fossem quente, que tinham chegado perto daquele fogo do Deus Sol. Então, de novo, toda aquela questão de estar perto da fogueira, de se aquecer com ela, de pular a fogueira, era a representação exatamente dessa união com Deus e dessa conexão com o fogo. Além de que, quando eles pulavam por cima da fogueira, eles mentalizavam que aquele fogo iria para dentro deles. E eles mentalizavam que esse fogo ia para o ideal sacrário de nossos corações. Então eles acreditavam que, ao pular por cima da fogueira,
parte do fogo da fogueira, parte da vontade do Deus Sol, se acrescentava ao coração deles, que o coração, bombeando sangue, aqueceria todo o seu corpo durante os períodos de Natal. Sem falar que também, quer dizer, dos períodos de verão e nos dias de São João. Sem falar que também o costume da fogueira era para queimar o que não servia mais. Vamos dizer que você tinha uma namorada, um ex-namorado, e ele deixou roupas na sua casa. Era geralmente nesse dia que as mulheres pegavam a roupa e jogavam na fogueira e queimavam a roupa na fogueira. Ou então doavam ou faziam alguma coisa. A queima, o ato de queimar, da combustão, da transformação, era muito comum. Era um momento onde você jogava fora aquilo que não servia mais. Você tinha um anel que foi dado por alguém, um colar dado por alguém, jogava na fogueira para que o fogo do Deus Sol queimasse aquilo e transformasse a sua vida em algo melhor. Então era muito comum eles queimarem várias coisas, jogarem na fogueira, como uma representação dessa reverência ao Deus Sol, como um respeito a ele, pedindo que esse calor continuasse em seus corações. Então era um costume muito bonito associado ao São João, e era um costume que eles chamavam de a festa de Lita. Lita, lá no anglo-saxão, na língua dos antigos celtas e etc, etc, significava meio do verão. Então lá, hoje, o dia 20/21 de junho, era o início do verão para eles. Enquanto aqui no sul, a gente está vivendo o início do inverno. Quem quiser saber o significado espiritual do inverno, eu já tenho uma palestra que eu fiz lá no dia 21 de dezembro, que eu explico tudo. Eu estou hoje aqui explicando o contexto do São João e como o São João foi construído historicamente. Mas, tecnicamente, essa festa e todos esses festejos aqui que eu estou explicando deveriam acontecer para a gente lá no Natal. Enquanto tudo que a gente faz no Natal deveria estar sendo feito agora, aqui no São João. Só que aqui a gente fez invertido. Na verdade, não foi a gente que fez invertido, e sim os jesuítas. Quando os jesuítas vieram para o Brasil, lá no período da catequese, etc, etc, eles trouxeram os costumes e as festas de lá da região norte. Então, eles não perceberam que, quer dizer, perceberam, mas preferiram seguir o calendário católico de lá, do norte da Europa, aqui no Brasil. Então, mesmo vendo que aqui era calor, que aqui estava, mesmo vendo que aqui era inverno, que estava chovendo, que estava frio, eles continuaram festejando o que lá eles festejavam no verão. E aqui, no final do ano, que estava um calor absurdo, eles festejavam o que era o inverno lá para eles. Então, os jesuítas, eles trouxeram essas mesmas festas pagãs, só que de acordo com a fé cristã. Depois dos concílios, como o concílio de Nicéia, o concílio de Cartago e outros concílios da igreja, eles resolveram pegar o calendário católico e associar às festas pagãs, porque era muito mais fácil fazer a pessoa se converter para o catolicismo se também no dia de Lita, no dia do sabate de Lita, que é essa festa aqui, cadê? Do sabate de Lita, a gente também estivesse festejando. Porque pensa aí se você fosse pagão e se convertesse para o catolicismo. E você visse todos os seus amigos pagãos dançando e festejando Lita, e você não podendo fazer isso porque você agora é cristão. Então a festa de São João, ela foi uma festa criada para poder substituir a falta que Lita fazia. Por isso que tem a festa de João Batista, tem a festa de Santo, quer dizer, na ordem, tem a festa de Santo Antônio, a de São Pedro e a de João Batista, exatamente para cobrir aqueles eventos católicos. Para quem lembra aí, a festa de São João já passou, já todo mundo já orou aí para arrumar um macho, arrumar a fêmea, e lá na festa de São João, a gente trabalha o quê? O amor, a conexão com Deus, a fé, a gratidão a Santo Antônio e tudo mais. Depois vem a festa de São Pedro, que nitidamente é uma festa também pagã. Afinal, o que é que acontece na festa de São Pedro? A festa de São Pedro é uma festa onde a gente se conecta com as energias da natureza. O São Pedro é o quê? É o deus da chuva, da tempestade. É o deus o quê? É o santo da chuva, da tempestade. É o São Pedro, que também é uma representação para
abafar a ideia da conexão com a natureza da festa de Lita. E também a gente percebe o quê? Que a festa de São João ela é uma representação exatamente do batismo de Jesus. Para quem não lembra, a história de São João é uma história muito bonita, lá contada na Bíblia em, olha aí na tela, Lucas 1.8.23. Nunca aprendi a ler esse negócio de versículo, blá 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 blá. Mas bora lá aprender direitinho. Olha o que conta a história de São João. Um dia estava Zacarias, que é o pai de São João, no templo a cumprir as suas obrigações como sacerdote, porque era a sua vez. Era costume entre os sacerdotes fazer-se um sorteio para ver quem devia entrar no santuário do templo para oferecer incensos no altar. Era muito comum acender incenso, que nem a gente vê até hoje na missa, acendendo incenso de mirra. Nas festas de São Antônio também acende a mirra. A mirra foi um dos presentes dados a Jesus. E para quem não sabe, na magia antiga, mirra é um tipo de incenso que a gente acende para fazer meditações e se conectar com a nossa mediunidade de forma mais intensa. Então, o hábito de acender incenso, ele tem reações químicas no nosso cérebro, quando a gente cheira o incenso, que ampliam a nossa conexão com a nossa mediunidade. Então, Zacarias foi lá e acendeu o incenso. Dessa vez, calhou a Zacarias, no sorteio. No momento em que oferecia o incenso, todo o povo orava do lado de fora. Apareceu então a Zacarias um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Tem todo um significado na Kabbalah, na árvore da vida, o lado direito da árvore da vida, que seria o lado associado ao amor, à expansão, enfim, a todo um lado de descoberta e de aprendizado. Então, o anjo ter aparecido no lado direito representa isso. Tanto que quem é da Umbanda tem lá a esquerda e a direita, que seriam os espíritos que trabalham na direita e na esquerda, na mão esquerda e na mão direita, enfim. E aí o anjo apareceu à direita de Zacarias e falou o seguinte, ó, à direita do altar do incenso. Mal viu o anjo e Zacarias assustou-se e ficou cheio de medo. Para quem não sabe, segundo a Bíblia, os anjos realmente são bichões bem feios. Tem representações da vida que dizem que o anjo, da Bíblia, que o anjo tem, sei lá, 700 olhos, milhares de olhos, um monte de asa, que é um bicho todo disforme, estranho. Então, é muito comum que quando o anjo aparece para humanos na Bíblia, ele já chega gritando, não temas. Inclusive, como é o nome? O anjo Gabriel, quando chegou para falar com Maria, a primeira coisa que ele falou para ela foi, não temas. E quando ele terminou de conversar com Maria, ele ficou tão surpreso com a energia, com a bondade, com o nível espiritual de Maria, que ele falou: Ave Maria, cheia de graça. Então, para quem não sabe, Ave Maria que a gente ora é um cântico feito em homenagem a Maria pelo próprio arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel, quando viu Maria, viu que ela tinha tanta graça, ela era tão límpida, tão pura, que ele falou: Ave Maria, cheia de graça. Olha que lindo. Quando a gente faz um Ave Maria, a gente está recitando as palavras de um anjo. É muito bonito isso tudo. Enfim, daí Zacarias estava lá acendendo incenso, blá 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 blá. Mal viu o anjo e assustou-se e ficou cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias. Deus ouviu as tuas orações. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e lhes darás o nome de João. Então foi o arcanjo Gabriel que escolheu o nome de São João. Terás uma grande alegria e muita gente se vai se alegrar também com este nascimento, porque João Batista foi incrível, abençoou e batizou inúmeras pessoas para o cristianismo. O teu filho será grande diante de Deus. Não beberá vinho, nem qualquer bebida alcoólica. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então, o primeiro batismo de João Batista foi o batismo dele próprio nas águas da placenta, quer dizer, nas águas do líquido amniótico de
como é o nome da mãe dele? Isabel, que é o nome da mulher de Zacarias. E aí continua aqui dizendo o seguinte: ah, fará com que muitos israelitas voltem-se para o Senhor. Ele vai converter muita gente. Ele irá adiante do Senhor com o espírito e o poder de Elias. Há de reconciliar-se os pais com os filhos e ensinará aos rebeldes a seguir a sabedoria dos justos. Então, o arcanjo Gabriel já disse que João Batista seria grandioso daquela forma. Zacarias, o pai dele, já orava há muito tempo que um filho viesse por Isabel, que era sua esposa. Só que Isabel era uma mulher velha, que já não tinha mais chances de ter filho, e que todo mundo iria achar muito estranho se ela engravidasse. Iria principalmente achar, porque Zacarias também era velho, que ele tinha tomado o famoso corno. Então, Zacarias, ao mesmo tempo que orava pedindo para ter um filho, ficou meio ressabiado dessa situação. Como assim? Um anjo chegou aqui para mim e falou que minha mulher vai estar grávida, sendo que a gente nem brinca mais direito. E aí? Oxi, quem é o pai? Não tem ratinho aqui para eu fazer um exame de DNA? Que história é essa aí? E aí, Zacarias foi e respondeu ao anjo Gabriel. Imagina a coragem de uma pessoa que estava assustada, morrendo de medo de um anjo que já chegou falando: não temas, ter a coragem de, por medo de ser taxado de corno, ir contra o anjo Gabriel e questionar: como posso ter certeza disso? Se já estou velho e a minha mulher também. Imagina, o medo do homem de ser corno era tão grande, mas tão grande, que ele preferiu questionar o anjo se o filho era dele mesmo, ou do que ter medo do anjo ali na frente dele. Imagine o medo que o homem tem de ser corno. Continuando, porque eu tô fazendo piada demais, vão chiar depois. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou ao serviço de Deus, e ele mandou-me falar contigo para te dar essa boa nova. Mas como não acreditaste no que te disse, vais ficar-te mudo, sem poder falar até o dia em que isso acontecer, o nascimento de João Batista. Pois tudo se realizará no tempo de Deus. E conta-se a história que Zacarias ficou realmente mudo. A partir desse dia que acendeu o incenso, ele ficou mudo. Que Isabel realmente apareceu grávida. E que ele, durante toda a gestação de João Batista, não conseguiu falar uma palavra sequer, enquanto todo mundo tentava entender o que estava acontecendo. E aí continua. O povo que estava à espera de Zacarias estranhara a sua demora no santuário. Quando ele saiu, não conseguia falar uma palavra sequer. E eles perceberam que tinha tido uma visão. Fala-lhes por sinais e continuava mudo. Ao acabar os dias do serviço no templo, Zacarias voltou para casa. E aí em Lucas e blá 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 continua a história e vou dar logo o spoiler e contar, porque aqui nessa historinha não está o final, que realmente Zacarias ficou mudo até o último dia, do lado de Isabel, cuidando do menino, e que quando São João Batista nasceu, a primeira palavra que ele falou, quando Isabel perguntou qual seria o nome do filho, foi João. E ele deixou de ser mudo falando o nome do filho, João Batista. Então, a festa de São João também é uma festa que tem toda uma associação católica, porque quando o catolicismo agregou essa festa de São João, eles disseram o seguinte: nessa história conta que Isabel, que é a mãe de João Batista, era prima, era parente de Ave Maria, cheia de graça, a mãe de Jesus. E conta a história que elas moravam meio que a uma certa distância e Maria falou: Isabel, me conte quando seu filho nascer, eu quero que você me avise para que eu venha ver meu sobrinho. E aí conta-se que Isabel falou que no dia que João Batista nascesse, ela acenderia uma fogueira na porta de casa. Olha só, meu Deus, que milagre! Exatamente uma fogueira, assim como no dia de Lita se tem no festejo. Olha só, meu Deus, E também ela disse que faria um mastro enorme e colocaria uma boneca no alto do mastro. Lembra das festas juninas que tem o costume do pau de sebo, que a galera sobe e fica tentando alcançar a parte de cima para poder pegar o prêmio?
Originalmente, o pau de sebo era, na verdade, um mastro que se estendia para colocar na ponta a boneca para avisar que João Batista tinha nascido. E, obviamente, o mastro sempre foi uma representação do pênis ereto. Para quem não sabe, a palavra cara de alho, que é aquele palavrão interessante que muitas pessoas vivem falando, representa exatamente o mastro, porque os mastros do navio na antiguidade se chamavam cara de alho. Então, é muito interessante ver isso daí, que todo o rito católico se agregou e pegou os costumes de festejar o dia do nascimento de João Batista, assim como era festejado todo o processo de lita na época. E continuou exatamente tudo: pular a fogueira, fazer todas as coisinhas, festejar de todo jeito. Sem falar que é dito lá na frente que quando João Batista estava prestes a batizar Jesus, uma pomba de fogo surgiu e ele não queria batizar Jesus de jeito nenhum, porque ele dizia que Jesus que tinha de batizar ele, que ele não tinha poder nenhum para fazer aquilo. Então, todos os costumes do São João têm uma ligação profunda com todo o paganismo. Por exemplo, vocês já ouviram a musiquinha Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Eu estou mostrando exatamente aí para vocês agora na imagem a capelinha de João. Era originalmente um melão, e o melão, como vocês sabem, se você cortar no meio, ele parece o quê? Exatamente, um negocinho que a mulher tem que gera vida, e o melão aí é a representação da vagina e do útero. Colocar o Joãozinho dentro representa exatamente que a nossa querida Isabel estava grávida de São João e que João estava prestes a nascer. Tanto que, se vocês observarem as formas que foram colocados os cravos da Índia aqui, tem até o símbolo do clitóris aqui em cima e tudo certinho, bonitinho, como é a digníssima. Também tem aqui os manjericões e as rosas. O desabrochar da rosa, em muitas pessoas falam, associado também à vagina. E também o manjericão sempre foi um símbolo masculino, com sua haste rígida e blá 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 de flores. E para quem não sabe, era um costume pagão tomar banhos de ervas no dia de Lita. Então era muito comum as mulheres tomarem banhos de chá de manjericão, porque o manjericão é uma erva cheirosa, é uma erva gostosa, que é muito utilizada na culinária e tem um gosto, um sabor e um cheiro muito agradável. Então as mulheres acreditavam que ao se banhar com as folhas de manjericão, com o chá do manjericão, elas estavam se tornando mais atraentes aos olhares dos homens. Elas também colocavam pétalas de rosa nesse banho e tudo mais. Alguns também dizem o seguinte, que se fazia realmente o chá do manjericão, da rosa, do cravo e etc. E as mulheres elas jogavam, borrifavam por dentro da casa esse chá de cravo, de rosa e de manjericão para atrair prosperidade para a família, para a casa, para atrair dinheiro para a família. Tanto que até hoje muitas bruxas fazem, dia de hoje, barra amanhã, esse banho de ervas pela casa. Porque, para quem não sabe, o cravo na magia é visto como um símbolo de afastar maus espíritos e de criar uma barreira de proteção em casa. Sem falar que o chá de alho ele é muito bom porque ele é antifúngico, ele é antibactericida, ele ajuda na imunidade, várias outras coisas, e o cravo sempre foi utilizado para cura e tudo mais. Manjericão é a mesma coisa. Ele é muito bom para dor de cabeça, é um chá maravilhoso para também revigorar o corpo. E a rosa, a gente bem sabe, sempre foi utilizada como um símbolo de beleza. O homem presentear a rosa, a mulher, etc. E o melão, como eu já falei, representa exatamente a fartura. O melão, crescia muito melão naquela época, dava muitos melões, um pé de melão, e por isso a capelinha de melão é de São João. A capela, para quem não sabe, que é uma igreja pequenininha, é um símbolo exatamente do útero da mulher. Toda igreja, na verdade, é um símbolo do útero feminino lá da antiguidade. Então, a gente vê aí, ó,
a fogueira de São João, a capelinha. Hoje a gente, como eu falei, estaria festejando lá no hemisfério norte, eles estão festejando Lita, mas aqui a gente deveria estar festejando Yuli, e eu já fiz a palestra sobre Yuli lá em dezembro, no Natal. Geralmente tudo que a gente faz no Natal deveria estar sendo feito hoje. E tudo que a gente faz hoje ou no São João deveria ser feito no verão. Aqui, para quem não sabe, hoje é o solstício de inverno, tá vendo aqui? 20 e 21 de junho. Hoje, para quem não percebeu, a noite vai ter 14 horas. Se vocês perceberam, o sol está se pondo super cedo. 5 e pouquinha, ele já está todo sumido. E antes, no verão, ele estava se pondo quase 7 horas. 6 e meia a gente ainda via sol no horizonte. Então hoje, como a gente está no solstício de inverno, tudo o que eu expliquei aqui não deveria ser feito. Deveria ser feito tudo o que eu expliquei na palestra de inverno. Quer dizer, na palestra que eu falei lá do solstício de verão. Hoje, na magia, seria um dia para a gente se fechar para meditar, para refletir a vida, para poder repensar a nossa existência, para agradecer a Deus, para que a gente tenha prosperidade durante esse período de frieza. Mas, enfim, assistam lá a palestra de Yuli, que é o dia do inverno, do solstício de verão, que eu fiz lá no solstício de verão, que vocês vão aprender tudo o que vocês deveriam estar fazendo hoje. E a galera que está lá assistindo a palestra no verão deveria estar fazendo tudo que eu ensinei na palestra de hoje. Então tem toda essa inversão aí pra gente. E é isso, a gente tem que parar para perceber todos esses costumes associados à antiguidade para a gente entender a nossa fé e a gente entender a vida que a gente tem. Sem falar que hoje também é um dia muito bom, porque nós estamos à véspera de uma lua cheia. Para quem não sabe, amanhã nós teremos uma lua cheia em Capricórnio. Também as mulheres e as bruxas da antiguidade usavam muito esse dia para fazer magias, porque a lua cheia ela representa a deusa, representa também a grande mãe. E uma lua cheia ela representa um momento onde a intuição, a conexão, a espiritualidade está maior e mais conectada. E o signo de Capricórnio era um signo que era associado ao trabalho, ao labor. Geralmente fazia-se, numa lua em Capricórnio, trabalhos voltados à prosperidade, a atrair dinheiro, já que Capricórnio é um signo que representa pessoas disciplinadas, organizadas, determinadas, que vão até o fim no objetivo delas. Então, o Festival de Lita, o Sabate de Lita, representa isso, o meio do verão. E agora a gente está festejando hoje o meio do inverno. A gente está festejando o Sabate de Yuli, como está aqui na imagenzinha. Hoje, quer dizer, no Festival de Lita, a gente estaria comemorando o deus e sua força. A deusa estaria grávida, representando toda a prosperidade, toda a fartura da mulher. E estaríamos comemorando toda a nossa conexão com o divino. Então, tudo que eu ensinei e expliquei hoje aqui é muito útil, vai te ajudar a entender muito mais o São João. Quando você vê uma fogueira acesa, você pode chegar perto dessa fogueira e fazer orações, agradecendo a Deus aquele fogo, aquela vontade, aquela chama. Você pode mentalizar, quando for beber o licor, que você espera que exista alimento para todas as pessoas que estão ao seu redor, para toda a sua família, para quem passa necessidade. Você pode mentalizar, quando estiver comendo milho, que as lavouras tenham fartura e que exista muito alimento disponível para todo mundo comer. Mesma coisa no amendoim. E vocês podem fazerem as suas orações a São João, a Santo Antônio, etc., se vocês têm essa fé, para que assim vocês sejam abençoados. Que nem eu falei, a gente está vivendo a festa do solstício de verão. Quer dizer, o São João ao nosso redor é essa festa. Mas, segundo a natureza aqui do hemisfério sul, a gente deveria estar comemorando Yuli. De novo, assistam a palestra lá do solstício de verão, onde eu explico toda a história de Yuli, onde eu explico a origem do Natal, onde eu explico sobre o frio e etc., que aí vocês vão entender direito o que vocês deveriam estar fazendo hoje, o que o Brasil inteiro deveria estar fazendo hoje. E lembrando que
O Sol, ele tem uma grande conexão conosco. Afinal, sem o Sol, a gente não existiria. Nós todos os dias comemos sol. Afinal, quando a gente come um alimento, uma fruta, a gente está comendo caloria. E caloria vem de calor. E calor vem do calor do sol. Porque a planta, quando ela faz a fotossíntese, ela puxa a energia do sol para ela e ela transforma a energia do sol através da fotossíntese em energia que é gerada a fruta. Então, todo dia, quando você come uma banana, uma maçã, quando você come feijão, arroz, você está comendo sol. E esse sol está se transformando em caloria, calor dentro do seu corpo. Tanto que quando você corre, faz exercício, se aquece e aquece seu corpo, você queima calorias. O seu corpo queima e transforma a energia do alimento em energia para o seu corpo. Tecnicamente, no Festival de Lita, a gente está agradecendo todo o fogo, toda a vida, todo o sol. É um momento onde as plantas estão no seu auge, onde as plantas estão vibrando o máximo de energia. Era muito comum, por exemplo, nesse dia de Lita, as bruxas lá da antiguidade fazerem suas varinhas. Elas cortavam galhos do tamanho de um báculo, ou uma minuta, eu acho que é báculo, que tem o tamanho exato do braço dela. Então, lá nos antigos, hoje eles estariam fazendo suas varinhas, que é exatamente do tamanho da ponta aqui do cotovelo até o maior dedo, que é o dedo médio. Então, hoje era um festival muito bonito. Era uma reunião muito feliz, onde todo mundo se perdoava, onde todo mundo se abraçava, onde todo mundo dançava, pulava e curtia junto, representando exatamente a felicidade de viver. E um doava parte do seu fogo para o outro, através de carinho, de amor, de respeito e de cuidado. Então, quando vocês estiverem curtindo o São João de vocês, lembrem-se dessas coisas. Percebam que cada uma das coisinhas da festa tem um simbolismo absurdo. O próprio milho, como eu expliquei, tem muitas religiões, muitas culturas que têm todo um respeito ao milho. Os incas, os astecas, por exemplo, tinham festividades só para o milho, porque através de uma espiga de milho, cada grãozinho daquele daria para gerar uma nova planta de milho, o que era uma planta muito próspera e que fazia ter muito alimento para todo mundo. O milho, como a gente sabe, vira um monte de coisa por causa do amido de milho, e é um alimento muito rico em fibra, muito rico em energia. Então, de novo, percebam, nós somos partes da natureza. Nós somos animais ainda. Fingimos-nos de racionais, mas nós somos animais. Só que esquecemos disso. A gente ainda precisa e depende do sol para viver, porque se o sol não gerar comida, a gente morre. A gente precisa do sol, porque se o sol não fizer a fotossíntese, a gente não tem oxigênio e não respira. Então, nós somos a natureza, nós fazemos parte da natureza. Então, quando nós cultuamos a natureza, nós estamos cultuando Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que virar pagão, que você tem que fazer as rodas do ano. Eu estou explicando que Deus está na natureza. E nós devemos ser gratos a isso. Nós devemos ter mais momentos de parar, olhar a lua e agradecer a vida. Olhar a lua e fazer orações agradecendo a Deus. Parar para olhar a nossa pequenez, nossa finitude. Olha para o céu, olha quantas estrelas tem no céu. Ao redor de cada uma daquelas estrelas tem 9, 10, 20, 30 planetas iguais aos nossos. Olha essa imensidão. Olha a loucura que é estar nessa bolinha de gude chamada Terra girando para lá e para cá. Olha a loucura que existe uma gravidade que tem exatamente a proporção certa para que as marés funcionem, para que a gente não morra esmagado. Observe como tudo está perfeito, tudo está perfeitamente equilibrado e como isso tudo é bondade de Deus, do grande Pai Celestial, que se apresenta a nós através da natureza também. Então, quando vocês gritarem Viva São João, lembrem-se de tudo que eu falei aqui hoje. Viva a fogueira, viva o fogo que nos deu a vida, viva a nossa essência, viva quem nós somos. E eu tenho certeza que aqueles que passarem a valorizar mais a conexão com a natureza, com o divino, com o belo, que manterem a chama de Deus acesa em seus corações e trabalharem cada vez mais a sua essência em vontade, em potência e energia,
usando esses conhecimentos para transformar o mundo num local melhor, mais respeitoso, mais generoso e amoroso, eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas terá o sucesso como a única possibilidade em suas vidas.